Olá, bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. Esse é o nosso encargo de estar todos os dias com vocês, glorificando ao Senhor por mais uma série, mais uma palavra revelada. Queridos, a série que estamos falando tem o tema Vivendo ou Vivenciando, isto é, viver ou vivenciar, ter ou ser. Essa é a grande questão e Deus tem ministrado muito forte no meu coração estas coisas e tem me dado o encargo de repartir com os irmãos. Eu estou usando aqui a pesca maravilhosa para falar um pouco sobre isso. Amados, e na última reflexão nós falamos muito acerca da mesa que o Senhor preparou ali para os discípulos. E nos versículos, vamos aqui agora seguir o versículo de número 7, que diz assim... O 8, perdão. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, que estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. E quando desembarcaram, viram ali a fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Verso 10. Disse Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia e tinha 153 grandes peixes. Embora haverem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse: venham comer. Aleluia. E nenhum dos discípulos ousavam a perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Queridos, o que eu quero pontuar aqui é interessante. Quando Pedro estava na água, subiu no barco, arrastou a rede para a beira da praia e viu que tinha 153 grandes peixes, ficou gravado, escrito que a rede não se rompia, mesmo tendo uma quantidade enorme de peixe. O que eu quero falar aqui? É que quando a vontade de Deus está presente em nossa vida, queridos, é admirável. Existem coisas que acontecem que naturalmente você fala não é possível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, a admiração de Pedro é que a rede não aguentaria com tanto peixe sem se romper. Era um peso enorme, porque a Bíblia fala grandes peixes, 153 grandes peixes, e a rede não se rompeu. Por quê? Porque a rede estava sob a ação de um milagre. A rede estava sob a ação poderosa da presença de Deus, que é exatamente o vivenciar, o governo de Deus. Quando nós vivenciamos a presença de Deus, quando nós temos certeza plena de que Ele é o nosso Senhor e que Ele está guiando, dirigindo as nossas coisas, então acontecem coisas impressionantes, coisas que naturalmente não é possível, mas as coisas se tornam possíveis por causa da presença majestosa do Senhor. Então, o que eu quero pontuar com você é que a presença de Deus, a palavra de Deus, amados irmãos, é essencial para que as nossas coisas possam dar certo. Não tem como dar certo se você não entender que primeiro você precisa ser, aleluia, você precisa ser constituído com a vida de Deus, constituído com a voz de Deus. Você precisa ter sobre você a presença de Deus. A partir daí, o Senhor vai tomar conta das tuas coisas. Por quê? Porque as tuas coisas agora não são mais tuas, elas agora são do Senhor, porque você entregou nas mãos do Senhor. Essa é a grande questão. Jesus um dia disse: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, tomai sobre vocês o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, quando nós, irmãos, enxergamos o caminho da vida, e nós então seguimos esse caminho, irmãos, acontece uma coisa muito gloriosa na nossa vida. A nossa carga, ela já não é mais pesada, porque já não somos nós que carregamos. Agora, quando eu fico olhando apenas para o meu ter, então eu começo a carregar as cargas, e eu começo a sofrer. Agora o Senhor oferece para mim, totalmente de graça, o seu ser. E no seu ser, eu posso me prover.
eu possa estar sendo provido da sua presença, da sua palavra, do seu poder, da sua unção, da sua glória, e caminhar sobre esse governo extraordinário que é o governo de Cristo. Então agora Pedro entende o porquê que a rede não se rompeu. Entende por que não se rompeu, exatamente porque ali estava a vontade de Deus. Ali estava, amados irmãos, um experienciar e um vivenciar extraordinário da presença do Senhor na vida desses homens pescadores, né? E os demais discípulos, eu imagino que eles estavam todos admirados. E a palavra do Senhor, amados irmãos, então, diz que eles trouxeram aquela rede cheinha e agora a rede não se rompe porque tem a vida de Deus, né? E Jesus disse: venham comer. E nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Aleluia. E Jesus aproximou-se deles, aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fazendo o mesmo com o peixe. Então esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Incrível, né? Esse milagre acontece exatamente a terceira vez. Olha só, Jesus apareceu a primeira, a segunda, na terceira vez ele faz esse grande milagre da pesca maravilhosa. Aleluia. Por que será, irmãos, que sinaliza aqui na Bíblia a terceira vez? Exatamente porque Deus tem um plano de ressurreição. O número 3 significa ressurreição. Ressurreição é a oposição da morte. Ressurreição é uma mudança radical. Então, amados, ressurreição é sair do viver natural e vivenciar a presença gloriosa de Deus. Ressurreição é entender que o ser é muito mais importante do que o ter, e que o ser tem que vir primeiro do que o ter. O ter é uma consequência do ser, e não o ser uma consequência do ter. Por isso é importante você entender todas as letras dessa reflexão e dessa série. Deus está chamando eu e você para vivenciar a presença gloriosa de Deus, vivenciar a vida governante de Deus, vivenciar o plano tremendo que Deus tem. Neste momento, a terceira vez que Jesus aparece ressuscitado, ele demonstra, irmãos, que ele é magnífico, que ele é maravilhoso e que ele está junto com os discípulos em toda hora. Essa é uma realidade que nós precisamos ganhar. Jesus ressuscitou e também nos ressuscitou com ele, porque é assim que você foi chamado por Jesus, você passou então a ser ressuscitado. Paulo diz: nós ressuscitamos com ele em glória, estamos ressuscitados. Hoje a vida de ressurreição está em nós, então precisamos vivenciar a realidade da vida de ressurreição. Eu disse há pouco que ressurreição é a oposição da morte. Então nós não podemos viver na morte. O que você entende por viver na morte? Viver na morte, queridos, é viver realmente parado, acabado, sem fruto, sem frutificar, sem fazer nada, sem ter ânimo, sem ter vontade. Deus, ele quer levantar homens e mulheres que passaram pela ressurreição. Aleluia! Após a ressurreição é nova vida. Nós podemos fazer alusão aqui, amados, de uma ressurreição em massa que aconteceu quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho com o povo de Deus. E o povo de Deus olhou e viu o mar e agora não tinha condições de seguir, de continuar. E Deus disse a Moisés: levante a sua vara, estende para o mar e o mar se abre. Naquele dia, irmãos, foi a demonstração de uma ressurreição extraordinária, porque os filhos de Israel, amados, o povo hebreu, eles passaram por dentro daquele mar, pisando em terra seca. E quando eles estavam do outro lado, já em ressurreição, a Bíblia diz que o mar sarou-se e os egípcios morreram afogados ali. Deus demonstrou ali, amados irmãos, o poder da ressurreição. O poder da ressurreição é a vida governante. E da mesma forma Deus está mostrando aqui agora para mim e para você, que o viver natural, irmãos, ele não compensa, ele não convém. É preciso sair do viver natural e entrar no vivenciar, entrar no viver espiritual. É preciso sair, irmãos, da visão do ter e entrar na visão do ser, porque o ser é governante. O ser, irmãos, ele traz a nós a expressão, o ser expressa. Porque quando você tem ele dentro de você, existe uma expressão orgânica e natural na sua vida. Onde você vai, você brilha. Paulo diz: vocês resplandecem como astros no mundo.
E vocês também são o quê? O sal da terra e a luz do mundo, e luz é para brilhar. Irmãos, e só brilha quem é luz, trevas não brilha. Nós já saímos das trevas, já saímos da morte, estamos em ressurreição. E como pregamos ontem na COF Sorocaba, estamos também em avivamento. Deus está levantando um povo, irmãos, um povo diferenciado, cheio da presença de Deus, para fazer a diferença. E você faz parte desse povo. Por isso, adore a Deus neste momento. Levante a sua voz para glorificar o Senhor comigo. Eu vou orar por você agora. Eu vou abençoar a tua vida. Você pode estar sofrendo, mas Deus te faz um convite agora. Levante a sua cabeça e receba o óleo, o bálsamo da presença do Senhor. Pai eterno, Deus poderoso, ministra sobre a vida do teu filho e da tua filha. Toma conta agora. Libera sobre ele a bênção do Senhor, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. É uma alegria muito grande falar com você. É sempre uma alegria liberar a vida de Deus para você. Tome posse de tudo que Deus tem. Um abraço forte e até amanhã.